Fala turma, Ampliocast no ar, seu podcast, conteúdo para falar de tendência, comportamento e líderes que querem conhecer um pouco da Gen Z. Eu estou aqui hoje com a Letícia, que está super famosa, inclusive. Vai ser uma baita convidada, mais uma convidada, inclusive, para tirar esse estereótipo, esse lugar de vítima também de nós, millennials, a respeito da desenvoltura, do aprendizado, do potencial, do lugar de potência dessa geração. Letícia, muito prazer, muito bem-vinda estar aqui com a gente. Eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse ali um pouquinho da sua história, da onde você vem, o que você fez, o que você faz, etc. Perfeito. Bom, obrigada pelo convite, Thiago. É uma honra estar aqui com você. Queria estar pessoalmente, mas enfim, é muito Faz bom a gente estar parte. conversando. Bom, eu sou a Letícia Pavim, sou cofundadora da Rede Pavim, uma consultoria de RH especializada na geração Z, e nós somos pioneiros no desenvolvimento de líderes para gerir a geração Z. A gente tem a nossa empresa há 6 anos já, ao lado do meu Igor sócio, do meu sócio Igor, Igor Schoff, que eu conheci lá no Egito. Ele é um mineiro que a gente se conheceu no Egito em 2019, e desde então a gente vem desenvolvendo a nossa empresa de 2020 para frente, e já com muitas trajetórias, muitas coisas que a gente mudou, mas somos pioneiros aí nesse desenvolvimento dos líderes. A gente recebeu um reconhecimento internacional do Reino Unido no final do ano passado, e a gente vem aí impactando grandes empresas, tanto os jovens da geração Z, quanto a liderança de empresas como Ford, Coca-Cola, Bradesco, iFood, Bayer, Hershey's, Deloitte e tantas outras. Então a gente fica muito feliz aí. Não foi uma trajetória fácil, mas a gente vem fazendo coisas muito legais no desenvolvimento. E além disso, também eu sou criadora de conteúdos de viagens, com foco em inspirar mulheres a viajarem sozinhas, quebrar os estereótipos dos países. Então, cada hora eu tô num canto, assim, eu tenho essa vida meio dupla, mas ambas as minhas carreiras são pautadas em comunicação. Hoje em dia eu trabalho com os ministérios de turismo ao redor do mundo, eu já trabalhei com mais de 16 governos, inclusive essa semana, daqui 2 dias, já estou embarcando de novo. E aí minhas histórias, tanto a Rede Pavim, quanto as minhas histórias pelo mundo, já saíram na Forbes, já saíram no Estadão, Marie Claire, Globo, Rádio Band News e tantos outros canais, então impactando aí de diferentes formas. Bom, a gente começou aqui chutando balde, né? Com a apresentação aqui da Letícia, mais uma vez derrubando, né, estereótipo. E para começar, você só tem 26 anos, já atendeu essas grandes empresas que você acabou de mencionar aqui. Como que você convence um executivo hoje de 50 anos a ouvir falar como ele deve fazer, como ele deve liderar? Sim, esse é um território delicado, né? E eu, sinceramente, fico muito orgulhosa de tudo que a gente vem fazendo, porque é muito difícil. Então, assim, eu tenho 25 anos, o meu sócio tem 26. E no caso, né, a gente começou há muitos anos. Então, antes era muito desafiador. E eu que cuido mais da parte comercial, eu lembro, às vezes, de estar fazendo reuniões de negociação, por exemplo, com o RH, e já ter líder que me parou e falar: quantos anos você tem? Né, aquela coisa, tipo, quem é você, né, para falar sobre como liderar, e ainda mais assim, geração Z, que já é uma geração que vem causando muito burburinho, então é um território muito delicado. E aí vem eu e meu sócio, jovens da geração Z, falarem sobre isso, só que como a gente sempre fala, o nosso intuito não é defender a geração Z, e sim a gente construir juntos. Afinal, não tá bom para ninguém. Então vamos construir juntos, né, esse presente e futuro do trabalho, os nossos treinamentos, as nossas palestras para os líderes. A gente trabalha muito com dados, porque isso não é com base na minha opinião, no que eu acho. Então a gente está sempre fazendo pesquisas nacionais, internacionais, pesquisas dentro da Rede Pavim com os nossos clientes, para entender melhor os jovens, para entender melhor os líderes, e assim a gente trazer situações, tudo nosso é personalizado. Então eu não chego de uma forma genérica, né? Então a gente faz todo esse diagnóstico das dores que esses líderes vêm enfrentando, a gente conversa com o RH, entende o modo de trabalho, e a gente propõe discussões. Então, tanto que a gente está sempre dando a palavra para eles trazerem os desafios, a gente tentar chegar no meio do caminho, trazer soluções práticas. Então tudo nosso é voltado para a prática e vem dando muito certo, tanto que o nosso NPS é sempre acima de 90 e os feedbacks são sempre muito Uau, bons, porque a gente realmente cria esse ambiente de segurança psicológica, onde eu não estou falando que ele está errado ou que ele está certo, e sim por dados, né, mostrando a dificuldade do jovem, mostrando a dificuldade dele, e que existe o meio do caminho, existe a gente, e claro, né, então assim, a gente fala com os líderes
mas a gente também sempre propõe para as empresas para a gente também desenvolver os jovens. Não dá para os líderes falarem, tá bom, quero entender melhor, quero chegar no meio do Exatamente. caminho, se o jovem também não está disposto. Então, sempre o combo perfeito é bora falar com os líderes e depois a gente desenvolve algo mais denso com jovens, afinal, é natural que um jovem que esteja num cargo de entrada, ele não tenha a maturidade emocional necessária ainda, ele está desenvolvendo a maturidade profissional, uma boa inteligência emocional, então ele precisa de mais tempo para a gente conseguir desenvolver, para a gente conseguir passar os conteúdos, as ferramentas. Já um líder com toda a maturidade, a gente consegue fazer sessões mais curtas, objetivas, porque ele já consegue captar isso e traduzir em ação. O jovem a gente já trabalha com mais calma ao longo das semanas e meses. Legal. Letícia, você como exemplo, você tinha 21 anos quando você fundou a empresa. Da onde que veio esse insight? Porque há 4 anos atrás, eu acho que não estava essa erupção de matérias a respeito desse conflito geracional, né? Então, você foi pioneira, precursora. Como que você teve esse insight? Da onde que surgiu isso? Perfeito. Bom, eu e o Igor, no caso, quando a gente se conheceu no Egito, a gente estava muito com esse brilho no olhar, assim, de crescer, de querer se desenvolver. A gente falava muito sobre carreira, mas era aquela coisa, ninguém queria falar sobre. Os nossos amigos não queriam falar sobre carreira, não entendiam muito, os jovens ao nosso redor. Então a gente falava sobre isso, a gente queria impactar o nosso meio, a gente queria fazer coisas grandiosas, mas como que faz? Como que é o caminho, né? Então, assim, a gente começou, inclusive a Rede Pavim começou com um projeto mais cinematográfico de se conectar com jovens empreendedores de mais de 20 países não convencionais, falando uma visão brasileira. Então, empreendedores, jovens empreendedores, né, do Zimbábue, da Palestina, Peru, Vanuatu, El Salvador, tantos outros lugares. E ao longo que a gente foi fazendo isso, porque eu e o Igor, a gente é muito de experimentar, de tentar, de ir tentando diferentes caminhos. Então, o pessoal começou, né, era o momento da pandemia, a chamar a gente para fazer lives, a chamar a gente para fazer treinamentos, ajudamos muitas ONGs também, empresas começaram a chamar a gente para fazer algumas conversas com jovens. E aí, nisso, os líderes começaram a reclamar com a gente de que, poxa, não tem jovem bom, você não tem um jovem bom aí para me indicar. Então, tanto que a gente acabou entrando no mundo de recrutamento e seleção também. Mas hoje em dia não é o nosso core, não é algo nem que a gente fica divulgando muito, mas foi sempre a gente atento ao que o mercado estava falando. Então, quando a gente falava com empresários, quando a gente ia nos eventos, quando a gente entrava em alguma empresa, sempre trazia esse ponto de nossos jovens não estão indo bem, eu não estou gostando de trabalhar com jovem, está sendo muito desafiador, a gente sempre vem das pesquisas. E aí foi ali no final de 2022 que eu falando com o Igor, eu falei, olha, por que a gente não faz uma palestra sobre como liderar a geração Z? Isso a gente já fazendo várias outras coisas para os jovens. Claramente, os líderes estão com dificuldade, não estão gostando de trabalhar com jovens. E aí, nisso, a gente foi tentando. E uma das primeiras empresas que abriu a porta para gente, para fazer essa palestra, foi a Coca-Cola, depois foi a Ford, depois foi a Bayer, enfim. E aí vai aumentando, né? Agora a gente está fazendo um programa de desenvolvimento com mais de 1.000 líderes do Bradesco e mais de 1.200 estagiários do Bradesco também. A gente fez semana passada com a diretoria do iFood. Então, foi uma coisa assim, abrir uma porta e depois foram abrindo outras, e a gente está sempre em conversa, sempre em negociação com as empresas, porque infelizmente a gente sabe, né, que o RH muitas vezes não é a prioridade da empresa, o orçamento não vai para lá, então por mais que as empresas tenham essa dor, né, a gente sabe devido tudo que a gente vê, todos os painéis que a gente vai, todas as pesquisas que a gente faz, a maioria das empresas ainda não investe nessa dor, né, vem sentindo essa dor, mas ainda não quer olhar muito, só que algumas grandes empresas, né, como você pode ver, já vem falando, não, realmente a gente tem um problema, vamos conversar sobre, e a gente vem criando aí projetos muito legais com multinacionais e vem sendo uma jornada muito bacana. Eu estou tentando aqui, ouvindo toda a sua história, o teu posicionamento, como você teve esse insight e tudo, tentar decodificar um pouco, né, dos teus comportamentos ali, principalmente para quem lidera, porque eu acho que é isso que eles precisam trabalhar, né, nesses novos liderados. E também para quem é Gen Z e quer se inspirar. Pô, querendo ou não, você tem apenas 25 anos e já fez tudo isso, né? Eu vi no teu currículo que você foi proativa na universidade e participou da ESEC, né? Que é um... Se você quiser falar mais, eu queria entender se esse movimento que você fez ainda na universidade, se isso contribuiu para isso. E tem uma coisa que acho que a gente tem uma paixão em comum também. Eu sou dessas pessoas que viajam e viajam para lugares pouco conhecidos. Eu vi que você já foi para o Vietnã, também já fui.
Eu já fiz uma travessia nas ilhas do norte das Filipinas também, já cruzei a África acampando, enfim, já fiz algumas coisas. Então a gente tem essa afinidade. O quanto que esse comportamento, né, de se colocar numa situação de desconforto, porque viajar é gostoso, mas quando você vai para um lugar que não tem a infraestrutura turística padrão, né, que as pessoas esperam, você vai se perder, você não vai conseguir se comunicar, você vai talvez passar por um perrengue ou outro que pode acontecer, questão de fisiológica ou de segurança e etc. Tentando um pouco de decodificar aqui como que esses comportamentos contribuíram para você chegar no lugar que você está hoje, assim. Perfeito. Bom, assim, eu sempre fui uma pessoa muito proativa, muito curiosa e de fazer as coisas, de criar. Então, assim, desde criança, minha família me colocou para estudar na Escola de Arte do Museu. Então, assim, eu tava sempre fazendo uma peça de teatro, pintando alguma tela, fazendo uma argila, criando alguma coisa. Por livre e espontânea vontade, eu fazia bolo, brigadeiro, sabonete, saía vendendo pelo meu prédio que tinha 17 andares e 4 apartamentos por andar. E assim, era o que eu queria fazer. E eu ia sempre criando. Então, eu até pergunto pra minha mãe, né, o que eu fazia quando eu era pequena? Eu tava sempre criando, inventando alguma coisa. Eu e minha amiga, a gente fazia colante em alto relevo pros porteiros. Assim, a gente tava sempre inventando algo. Não, E não tinha criança não tem limite. medo do julgamento, né? Isso que é Não tem. ótimo, né? A gente fica mais adulto e vai ficando com medo do julgamento, né? Isso que a gente tem que perder, né? Sim. Mas legal, continua aí que tá sensacional. Não, eu sempre criei muito assim, e tanto que com 8 anos, né, considero até bem inovador. Eu nem sei como eu comecei a fazer um blog de moda, uma outra amiga, eu e outras 2 amigas. E aí eu lembro, eu caruda, assim, eu liguei para a revista Revide, porque eu sou de Recife, mas morei a vida toda em Ribeirão Preto, e desde os 17 anos eu moro em São Paulo sozinha. E aí eu lembro que eu liguei com 8 anos para a revista da cidade, a Revide, e Conheço. falei: oi, eu tenho um blog e eu e minhas amigas e a gente queria aparecer aí. E aí eles falaram, tá bom. E aí fizeram uma matéria sobre a gente. Então eu sempre fui muito assim de já pensar até na visibilidade, como eu chego em mais pessoas. E não tem, sabe, problema em receber não. Afinal, na vida, ainda mais quando a gente empreende nova, a gente vai receber muito mais não, né? Do que sim. Às vezes é só um sim, e às vezes é esse sim que a gente precisa. Então, eu sempre fui muito dessa forma. E aí, quando eu entrei em relações internacionais, meu pai foi muito contra, porque ele era engenheiro civil, meu irmão engenheiro mecatrônico. Então, eu queria muito me provar de que eu não ia morrer de fome, que eu ia dar um jeito. E eu sempre fui muito assim, determinada, nunca fui nada de acostada. E aí, com 17 anos, eu comecei a trabalhar mesmo. Eu entrei em todos os movimentos estudantis possíveis. Então, centro acadêmico, empresa júnior, simulação da ONU, porque eu sou formada em relações internacionais pela Federal de São Paulo. E eu tinha um grande sonho de fazer um intercâmbio. Minha família não tinha como pagar 100% do meu intercâmbio, então, através das habilidades que eu adquiri na empresa júnior, na área de marketing, que eu queria ir para o comercial, eu já fiquei frustrada porque me jogaram no marketing, mas foi por causa disso que eu aprendi a mexer em Photoshop, em Canva, que nem era popular naquela época, e comecei a fazer as redes sociais da costureira do meu bairro, da loja da mãe da minha amiga, convite de aniversário para algum colega. Então eu tava ali sempre fazendo de tudo, e aí consegui pagar metade do meu intercâmbio para Espanha. E aí foi lá na Espanha que eu conheci uma menina que depois ela ia para Romênia com a ESEC. E eu não sabia o que era, ela me explicou, e eu lembro que enquanto eu tava na Espanha, eu já tava pesquisando qual seria meu próximo intercâmbio, que aí foi com a ESEC, onde eu fui trabalhar no Egito em uma startup de marketing e relações públicas. Só que no meio desse caminho, né, quando eu voltei da Espanha, eu entrei de curiosa numa matéria eletiva da faculdade de e-commerce, porque eu nunca quis ser diplomata, eu sempre tive curiosidade de relações internacionais entre empresas. E aí eu entrei ali na matéria de e-commerce, que também ainda não era algo popular, ficar vendendo as coisas online, não era uma coisa tão de fácil acesso. E aí nisso o professor falou assim, o projeto da matéria é fazer o e-commerce. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado em ter um próprio e-commerce. E eu sabia que ia dar muito trabalho. Então, eu desenvolvi a minha marca de acessórios de prata com pedras naturais, do zero. Então, eu que fiz o design, eu que ia atrás, né, do metro da prata, dos cristais. Eu li a Bíblia dos cristais para fazer as tags do que cada cristal passava para as pessoas. Desenvolvi o e-commerce do zero através de uma videoaula no Sensacional. YouTube.
chamei minhas amigas para serem minhas modelos, minha família para me ajudar, e eu comecei. E a meta era fazer R$ 600 em um mês e meio. E eu acabei fazendo 6 mil. Então, assim, foi um super case da matéria, tanto que essa matéria tinha umas 5 pessoas. Depois, no outro semestre, a matéria já estava lotada. Mas, sinceramente, não foi nem pelo que eu aprendi na matéria. Foi assim, a matéria foi um impulsionador, mas eu fui tentando e recebi ajuda da família, de amigas. E aí foi construindo, aí tanto que eu tive por 2 anos a Yugen, e chegou a aparecer no Pequenas Empresas Grandes Negócios, na Exame, e com o dinheiro da Yugen eu paguei meu intercâmbio para o Egito, que foi onde eu conheci meu sócio da minha atual empresa. Então eu sempre falo que assim, a gente tem que estar muito aberto às oportunidades da vida e às pessoas que a gente conhece, né? Então eu sempre tive pessoas que mudaram muito o meu caminho. E aí, tanto porque eu tinha um e-commerce, eu acabei entrando na área de e-commerce da Unilever, né? Uma das maiores empresas do mundo, eu estagiei lá. E aí meu chefe de lá, meu primeiro chefe, inclusive ele é meu mentor até hoje, e também já me abriu muitas portas. Então uma coisa sempre levou a outra. E aí foi meio que assim. Então aí eu voltei do Egito, eu comecei a desenvolver a rede Pavim com o Igor, e aí nisso, depois em 2022, eu fui morar na Índia sozinha, mas essa parte foi mais triste, porque eu tive que... Eu já sempre fui muito determinada, como você pode ver, mas foi com o falecimento do meu pai, em fevereiro de 2021, por conta de Covid. Ele era minha pessoa, assim, nesse mundo, meu alicerce, que eu tive que me virar ainda mais. Então, assim, minha mãe entrou em depressão, eu com 20 anos estava cuidando dela, perdi meu pai, meu cachorro de 15 anos faleceu no ano de 2021 também, tive que mudar de casa 3 vezes naquele ano, então eu já era raçuda, só que a vida me obrigou a ser ainda mais. Ainda mais. E a gente segue, né, que a gente tem que seguir. Meu pai sempre me deu esse exemplo, meu pai era pessoa de... faça chuva, faça sol, estava trabalhando, sempre se preocupou muito, talvez ele já sentia de alguma forma que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que passar numa federal, eu tinha que passar ou numa estadual, que eu tinha que ter meu próprio dinheiro, que eu não podia depender de ninguém, que eu tinha que ralar, assim como ele, porque ele ascendeu através do trabalho, né? A família do meu pai era muito pobre, e ele trabalhou no Banco do Brasil, ele era engenheiro civil, então ele conquistou tudo que conquistou e proporcionou a minha vida, né, através de muito trabalho, que eu vi ele trabalhando muito. Então, isso é algo que está dentro de mim. Então, hoje em dia eu trabalho o dia inteiro, né? Essas minhas 2 carreiras, mas é muito do meu pai dentro de mim, assim, sinceramente. Então, acho que eu sou o que eu sou por causa dele. Sensacional. Muito bom. Você teve várias experiências internacionais e continua tendo várias experiências. E na tua fala agora, além dessa questão de... Acho que o primeiro passo de tudo, né, é ser curioso. Acho que essa é uma grande habilidade do presente, do passado, do presente e do futuro. Algo que a inteligência artificial não vai conseguir fazer por conta, né? Eu acho que o humano é o único ser pensante que consegue ter o passo a mais, ter a descoberta, né? O movimento da descoberta, né? Porque é curioso, né? A IA, ela vai fazer exatamente aquilo que ela foi programada para fazer. Ela não vai conseguir concatenar coisas completamente diferentes e ter uma ideia genial. E a viagem traz muito isso, né? Outra habilidade importante nesse momento que a gente está vivendo de alta temática em inteligência artificial é a questão da comunicação. E eu vejo, né, principalmente no jovem brasileiro, um certo preconceito com relação as pessoas. Acho que a gente vive um ambiente muito inseguro aqui, então a gente tem dificuldade de confiar e de se relacionar e de se comunicar. Quando você vai para fora, né, eu também que tive em países muito pobres ali no Sudeste Asiático ou no interior da África, a gente vê que as pessoas são boas essencialmente, né? Na verdade, as ruins são as exceções. E se a gente não colocar nesse lugar de se abrir, de tentar conhecer, de perguntar, né? Você pouco vai conseguir descobrir alguma coisa nova e te tocar. Como que a viagem te traz esse benefício de comunicação? O que você tem aprendido, né, em vários lugares do mundo? E a dica que você pode dar também, principalmente para as mulheres, né? Que é o trabalho que você faz ali. Eu sei que muitas mulheres brasileiras têm esse receio, porque o Brasil realmente é um país violento, né? Mas a gente não vê isso na maior parte do mundo, nem naqueles que estão em guerra. Então, eu queria que você desse uma palavrinha a respeito dessa importância da viagem
nessa construção, nessa sua habilidade de se comunicar, de ser proativa, de ir para cima, de dialogar com as pessoas, de chegar num consenso, algo tão importante dentro de uma empresa hoje e de ser desenvolvida num líder que lidera uma geração Z, por exemplo. Uma das coisas que eu mais falo, assim, que eu até trouxe no meu TED Talk, que no meu TED eu falo sobre quais são os 3 motivos que fazem a vida valer a pena. E um dos maiores pontos que eu falo é de explorar, né, da gente expandir os nossos 5 sentidos. Então, quando a gente viaja, ainda mais para países tão diferentes da nossa cultura, a gente expande tudo, né, nossa visão de mundo, aquela coisa de o que é normal para mim, aqui no Brasil, talvez não seja normal para aquela pessoa no Cazaquistão, ou no Vietnã, ou no Quênia. Eu acabei de voltar da Tunísia, por exemplo, então eles têm outros costumes, outras formas de se vestir, de comer, de se relacionar, de como enxerga a família, de como enxerga os amigos, a vida, enfim. Então, acho que essa é uma das maiores belezas, né, de viajar. É você descobrir que o seu mundo ele é muito pequeno e que existem muitos mundos, né, nessa vida. Então, eu sempre falo que eu possa expandir ao máximo os meus 5 sentidos até os meus últimos dias aí de vida. Sempre falo que eu quero conhecer todas as culturas desse mundo, porque todas me fascinam muito, né? Eu aprendo sempre algo com as pessoas, e ainda mais de culturas que são tão distintas das nossas. E assim, falando de comunicação, é isso, você tem que estar aberto. E eu sei também, né, que nós brasileiros, não é a maioria que fala inglês, né? Não é nem 50%, mas a gente também tem muito esse medo, né, do errar o inglês, do errar, sei lá, por exemplo, o espanhol, e justamente não é a nossa língua materna. Eu mesma, né, por mais que eu viajo todo mês, estou sempre praticamente falando inglês. Hoje mesmo eu estava numa reunião em inglês, quase todos os dias eu faço reunião em inglês, mando e-mail em inglês, estou no WhatsApp com pessoas aí do mundo todo, e eu sempre cometo algum erro, esqueço alguma coisa, porque é normal, não é a nossa língua, né? Então, assim, o importante é a gente não desistir por causa disso. E, assim, eu sempre falo, né, ainda mais para as mulheres que querem viajar sozinhas, que um dos pontos mais importantes é, se você quer desbravar o mundo, comece a investir no seu inglês. Não para ser fluente, perfeito, sem Exato. sotaque algum, mas para você conseguir trazer a sua ideia. E acho que é importante colocar essa vulnerabilidade. O meu inglês nunca foi um ponto forte. E toda vez que eu vou começar a me comunicar lá fora, eu já começo falando que o meu inglês é muito pobre. E aí todos, assim, parece que eles têm uma resposta padrão. Olha, o teu inglês é melhor que o meu português, fique tranquilo, né? O que quer dizer isso, né? Que eles nem falam português e eu já falo inglês, entendeu? Então, estou à frente deles. Então, é a gente que tem esse sentimento, né? Mas quem é de fora pouco se importa com isso. O importante é se comunicar, né? Exato, é você se comunicar, você trazer a sua ideia, é você estar aberto a ouvir a realidade do outro, a história do outro. Claro, né? Por exemplo, eu hoje em dia com a Rede Pavinho, a gente já faz palestras e treinamentos em espanhol. Então, aí eu tenho que estar num outro nível, né? Eu tenho que estar me especializando para isso. Mas falando de viagem mesmo, de desbravar o mundo, não precisa estar perfeito, né? A gente pode se desbravar, não entendi, usa o Google Tradutor, né? Hoje em dia a gente tem o celular ali a todo momento, usa o Google Tradutor, mostra uma imagem, faz mímica, explica de uma outra forma até a pessoa descobrir, né, o que é, mas isso ajuda muito para a gente conseguir conhecer novas culturas, fazer novas amizades. Então, e às vezes também as pessoas pensam que você precisa ter muitas línguas, né? Eu já fiz 3 anos de mandarim, por exemplo, mas eu vejo que com inglês e espanhol a gente consegue se virar em qualquer lugar do mundo. Sempre tem alguém que sabe, que vai te ajudar, e você vai fazer algum amigo, alguma amiga, e vai deixar essa experiência ainda mais rica. Eu acho que quem tá ouvindo falar aqui tá imaginando assim, cara, não é possível que o dia dela tenha 24 horas. Então, eu queria que você contasse um pouco como que como você se organiza na prática mesmo, como que você concilia essa vida de empresária, palestrante, criadora de conteúdo, guia, né, de viagem também. Imagino, né, que você faz o trabalho ali com outras mulheres, então você também tem esse papel, essa responsabilidade. Como que você administra tudo isso? Que é outra característica da Gen Z, né? Faz bem mais de uma coisa ao mesmo tempo que nós, millennials, normalmente não temos. Conta um pouco pra gente na prática, assim, como que você equilibra esses pratos aí? Eu sempre tive o planejamento muito ao meu lado, porque eu naturalmente sou muito bagunceira, sinceramente. Então, assim, a minha casa tá sempre muito bagunçada. Hoje em dia eu moro com meu namorado e, assim, ele tá sempre me puxando pra organizar, porque eu sou muito organizada na minha agenda. Então, eu tenho a minha agenda que, assim, todo domingo eu sento e escrevo a lápis tudo que vai acontecer de segunda a sexta. E, assim, eu escrevo a lápis primeiro, né? Vai que uma coisa muda, adiciona alguma coisa, e até para ter essa flexibilidade de, poxa, não deu certo na segunda, eu consigo puxar para terça, eu consigo puxar para quinta. Então, assim, eu tenho visibilidade do que vai acontecer na semana, isso me ajuda muito. Então, eu tô sempre anotando a reunião que eu vou ter
qual documento que eu tenho que entregar, com que pessoa que eu tenho que falar, qual problema eu tenho que resolver, outros pilares da minha vida de compromissos que eu tenho que fazer. Então, isso me guia muito. Por isso eu falo, se não tá na minha agenda, eu não consigo lembrar, porque realmente são muitas coisas. E fora também, né, falando de Rede Pavinho, eu tenho a minha equipe, então a gente sempre tem reuniões de alinhamento, toda segunda, toda quarta, sempre ali também no WhatsApp, resolvendo tudo. Então, esse alinhamento constante ajuda muito as coisas da empresa a caminharem muito bem, e que não depende só de mim. E das minhas criações de conteúdo, eu também tô sempre muito organizada. Então, vão ser os vídeos da semana, né? A questão dos ministérios que eu trabalho. Eu tô sempre em reunião com eles, sempre ali com uma planilha. Então, eu tenho muitas planilhas, eu tenho muitas ferramentas de organização, né? E sempre com os meus projetos antenados para saber as pendências, para saber o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que esperar, o que eu tenho que acelerar ou não. Então, é sempre ali. É agenda, é Trello, é Google Agenda, é Notion, são muitas e muitas plataformas para me ajudar a ficar organizada e centrada, e eu também não tô sozinha. Então, eu tenho, né, alguns projetos aí da minha vida que eu consigo levantar a mão e pedir ajuda, pedir suporte para outras pessoas. Não dá para fazer tudo sozinha. Você contou diversas experiências manuais que você teve ao longo da sua formação ali, né? Desde criança até a adolescência. Você tem também um outro hábito que é usar papel e caneta ainda, que você acabou de falar. Viajar também é algo que te traz para o presente. E a gente vive uma epidemia de saúde mental, né? E existe uma correlação, né, desse ser multitarefa, muitas vezes, com essa questão de problemas de saúde mental. Mas muitas vezes, né, e aí é uma percepção por observação minha, que isso está muito mais no lugar do seu autoconhecimento, né, de você se auto-entender, de você estar realmente no seu lugar de potência, exercendo aquilo que você gosta de fazer, e ter alguns subterfúgios como todos esses que você acabou mencionando. Você faz isso de maneira intencional? Essa é a primeira pergunta. Você percebe que isso te ajuda, né? Nesse momento, você passou por alguma situação de saúde mental por conta desse excesso de tarefas ou de ser uma pessoa multitarefas ou não? Como que você lida com essa questão de saúde mental? Eu acho que assim, ainda mais quando a gente fala de planejamento, organização, é uma coisa realmente muito de autoconhecimento. Então, eu já passei por várias fases. E assim, desde adolescente, que eu sempre fui uma pessoa assim, muito nerd, que eu estudava muito, mas eu sempre percebi que eu precisava me esforçar mais. Eu não era naturalmente aquela pessoa que, só ouvi uma aula, eu já vou arrasar. Não, eu tinha que estudar muito. Então, desde os 13 anos, eu tinha agenda, só que eu já passei por várias fases. Então, naquela época, eu escrevia assim tudo que tinha que acontecer com a hora e minuto para começar, hora e minuto para terminar. Obviamente, isso era muito frustrante, porque não dá, né? Várias coisas fugiam do meu controle. Aí depois eu comecei a parar com isso, que isso me fez muito mal. Só que tinha que ser naquela ordem. E se não fosse naquela ordem, também me frustrava muito. E aí depois, né, de um tempo, eu acabei hoje em dia encontrando que essa opção, que ela me faz muito bem e me ajuda com a minha cabeça, que ela é realmente muito a mil. E de realmente escrever ali, ter essa visibilidade. Eu sou uma pessoa muito visual, sempre fui. Então, ali e ainda mais a minha agenda, né, que eu abro assim, e ela mostra todos os dias. Então, em 2 páginas eu consigo ver tudo que vai acontecer na minha semana, que dia que tá mais agitado, que dia que tá menos. Às vezes eu tenho que puxar um controle ainda maior, porque, tá bom, eu coloquei 1000 coisas para fazer. Eu vou lá no Google Agenda e começo a colocar, tá bom, você quer fazer tudo isso, mas como, né? Como que vai ser real ali no tempo do dia? E então eu começo a colocar os blocos das coisas que eu tenho que fazer. Então tem vezes, né, justamente por eu já ter esse autoconhecimento e saber como me puxar, que eu sei que tem vezes que eu vou ter que pegar mais firme, tem vezes que eu consigo fazer de uma forma mais leve, tem vezes que tudo bem, não consegui fazer isso, mas, por exemplo, entregas da minha empresa, né, com clientes, isso eu tenho que ter maior comprometimento, não posso deixar para depois. Mas uma coisa que a gente fala muito com jovens é desse ponto do planejamento, né? Então tem 1000 coisas para fazer, são 1000 estímulos, tem que se organizar. Vai ser com lousa branca, vai ser com agenda, vai ser com Notion, vai ser com Trello, não sei, né? Mas você tem que encontrar o que te estimula, o que te põe pro centro e de uma forma calma que você tenha um guia do que fazer. Porque hoje em dia não, né? Faz mais de 10 anos, 13 anos, que para mim é impensável começar uma semana de trabalho
sem saber, tá bom, o que eu vou fazer hoje, né? Cadê um direcional? Eu tenho que mandar Claro. os e-mails, eu tenho que fazer tal documento. Então, a gente precisa de um direcional, ainda mais com tantas notificações. Cada hora o seu chefe te pede uma coisa, tem outro projeto, tem outras prioridades. Então, a gente precisa de um direcional, seja digital ou escrito, mas a gente precisa dessa Hoje. organização. E na Rede Pavim, a gente nunca fala sobre uma fórmula, né? A gente traz ali as orientações e aí a pessoa que tem que encontrar o que faz mais sentido para ela. Claro, claro. Esse lugar de descoberta, né, do ser, né? Você tem que olhar mais para dentro do que para fora, né? E toda vez que a gente fica se comparando na rede social, a gente está olhando para fora e não para dentro. Letícia, você ainda faz algum trabalho manual, como a argila ou a questão ali que você mencionou do colã ou da bijuteria, etc. Você faz alguma coisa assim para cuidar da mente? E sei que também que você pratica arte marcial, quanto que isso te ajuda na saúde mental. E a sua atividade que você fez na Índia, né? 10 dias meditando, sem conversar com ninguém, sem nenhuma tecnologia, sem nada. Quanto que isso te ajudou? Ou se Sim, você pratica ainda mindfulness, meditação e etc. eu já fiz vários cursos de meditação, assim, a meditação é uma coisa que vai e volta na minha vida, que eu sei da importância, mas muitas vezes meus dias agitados com mil coisas para fazer, eu não adiciono ela, e é um erro meu, assim, mas eu sei o quão é importante, me faz bem. Sobre trabalhos manuais, é porque, assim, eu tenho um grande problema, entre aspas, mas o meu estilo de vida, né, com essas minhas duas carreiras, não me permite ter uma rotina. Então, nenhuma semana é igual. Eu tenho sempre... É completamente diferente um dia do outro. Então, por exemplo, essa semana eu já tô indo viajar de novo com o Ministério de Turismo. Então, acho que porque eu tenho essa rotina tão dinâmica e que ela nunca fica a mesma coisa, então eu tenho vários respiros, né? Então eu tô sempre aí pelo mundo vivendo experiências muito diferentes no meio da natureza. Eles sempre me colocam muito para atividades bem aventureiras, porque eu gosto bastante. Então eu tô sempre me conectando com, às vezes é com uma tribo indígena, fazendo uma tirolesa, andando de barco. Cada hora eu tô num canto fazendo uma coisa muito diferente. Eu acho que isso traz essa questão da mente, assim, ela fica mudando toda hora, né? Eu não fico numa rotina sempre a mesma coisa, sempre no computador. E o exercício físico, para mim, é muito meu momento de realmente descansar a mente e movimentar meu corpo. Eu fiz Kung Fu na China, né, agora em abril, e no caso eu ainda venho tentando ver como que eu encaixo na minha rotina, porque ainda mais realidade de São Paulo, tudo é muito longe, então vem sendo bem desafiador para mim, mas mesmo assim eu me mantenho, eu faço Muay Thai, um Muay Thai funcional aqui numa academia mais perto da minha casa, que eu consigo ir a pé e tudo. Faço musculação, corro, já fiz também 14 anos de dança. Então, assim, eu tô sempre fazendo várias coisas diferentes e estimulando a minha mente. Eu não fico só parada em uma coisa só, não tenho uma rotina fixa. Eu acho que isso me ajuda bastante na minha saúde mental. Cada hora eu tô com uma pessoa diferente, conhecendo pessoas muito diferentes, em eventos, e palestrando, seja online, presencial. Então, eu sempre tenho muitos estímulos que fazem a minha mente voltar pro presente, porque eu tenho que estar no presente, né? Se eu vou palestrar, se eu vou fazer um treinamento, até aqui num podcast, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar aqui, né, de corpo, mente e espírito, trazendo, né, o meu conhecimento, trazendo o que eu preciso falar. Então, eu acho que isso me ajuda bastante. E fora que eu também tenho os meus momentos com os meus amigos, com a minha família, com o meu namorado, e a gente também tenta deixar, né, o celular de lado ali e se manter ali no presente. Então, eu tenho várias formas de me voltar para mim mesma, e claro, também faço terapia toda semana, que também me ajuda bastante. Excelente. Qual foi o caso mais difícil que você enfrentou numa empresa? O que ele te ensinou? Olha, a gente tem casos sempre muito diferentes, né? Realmente cada empresa é de uma forma, mas já tivemos, né, casos de, por exemplo, trazer a nossa palestra de como liderar a geração Z e ter líderes mais reativos, essa coisa de, claro, a gente nunca fala, é sua culpa isso, é sua culpa aquilo, mas às vezes de não aceitar nem os dados, né? Porque a gente traz pesquisas nacionais, internacionais, e muitas vezes ficam até bravos com a gente, como se a gente tivesse feito aquele dado, sendo que nem é Exato. nosso, né? Então, às vezes tem líderes reativos, mas felizmente a gente sempre tem maioria de que gosta, de que tá aberto, porque a gente vem trazendo realmente o storytelling com muito cuidado, né? Não é para jogar o peso nessa liderança. Tem líderes que já tive, por exemplo,
geralmente realiza eu e o Igor. Então tem essa troca de voz, tem esse dinamismo da dupla, mas já teve vezes que eu fui sozinha. E aí eu já vi, né? Às vezes eu tenho públicos mais difíceis. Então, por exemplo, a maioria homens de 50, 60 anos, e que às vezes olham para mim e falam: nossa, essa menina podia ser minha filha, né? Quem que é ela para falar alguma coisa para mim? Então já tem vezes da pessoa me olhar e já não gostar de mim por eu ser eu, né? Então eu ter a minha idade, eu estar ali. Então já tive, né, feedbacks assim de, por exemplo, uma das coisas mais legais é que nós somos jovens da geração Z falando sobre a geração Z. E aí já teve Exato. vez reclamando de, queria uma pessoa mais velha falando sobre isso, né? Enfim. Tá bom, pode até vir uma outra pessoa mais velha falar sobre a geração Z, mas aqui eu, como jovem, estou falando sobre a geração Z. Então, tem vezes de líderes não gostarem da gente só pela gente ser a gente. E aí eu também não posso controlar muito, mas eu acho que, sinceramente, nessa altura do campeonato, por todos os selos que a gente tem e principalmente por todos os feedbacks, né, maravilhosos que a gente tem, eu entro sempre assim, sempre tem um feedback negativo, sempre tem alguém que não gosta, mas eu realmente não levo pro coração. O máximo que a gente vê é, tá, como que a gente pode melhorar? Esse feedback, ele é construtivo ou a pessoa só não gostou da gente porque nós somos jovens e porque a gente tá falando de uma geração mais problemática? É por isso? Então eu não tenho muito o que fazer, né? Esse Sim. feedback não me agregou em nada. Então a crítica sempre vem, sempre tem um líder ou outro que não gosta muito, mas a maioria tá sempre muito aberto, porque vê que o desafio existe, que ela tá penando e que não é só ela, é o Brasil todo, é o mundo todo. Então tá bom, vamos resolver, porque a gente tá discutindo Exato. geração Z, mas já tem a alfa chegando, já tem a beta, já vai nascer outra, então, ainda mais quando a gente fala de uma empresa que quer crescer, em algum momento vai ter que contratar os jovens. Então, como que a gente vai trabalhar juntos, né? A gente tem que arrumar um jeito, tem que construir juntos. E as empresas vêm entendendo isso cada vez mais. Legal. Você falou de feedback e esse é um dos temas centrais, né, do trabalho de vocês. E como que algo tão básico assim quebra tanto a relação entre líderes e Gen Z? Você, como Gen Z, o que você poderia dizer para um líder que lidera a Gen Z, como ele conduzir isso? E eu acho que também a Gen Z tem uma dificuldade de colocar o assunto na mesa, né? O elefante em cima da mesa, que a gente diz aqui na Fio. De fato, eles fogem desse desconforto, né? De trazer um tema sensível muitas vezes. Queria Sim. que você explicasse como que vocês conduzem isso aí na Rede Pavim. Perfeito. Assim, a geração Z, cada vez mais, ela deseja feedback, muito porque ela tem uma das coisas que ela mais valoriza no trabalho, essa oportunidade de desenvolvimento e aprendizado constante. Então, o jovem, né? Quando a gente diz feedback, não é aquele feedback que o líder vai ficar uma hora para estruturar, meia hora para apresentar, até porque pensa, às vezes ele tem um monte de liderado, não tem como ele ficar fazendo isso toda hora. Mas realmente é trazer os direcionamentos no dia a dia. Então, nossa, viu que o jovem fez algo legal? Faz aquele reforço positivo, olha que legal, olha o que você fez, olha o resultado que você trouxe, ó, a liderança gostou daquele relatório que você fez muito bem, não tá fazendo algo certo? Nossa, olha, isso daqui você tem que melhorar, porque assim você vai trazer tal resultado e isso daqui vai impactar na sua carreira, vai impactar no projeto como um todo, assim, assim, assado, e na área tal. Então, são esses pequenos direcionamentos ali, que às vezes demora 30 segundos, um minuto no dia a dia, que já faz toda a diferença, né? Que esse jovem, ele vai vendo que ele está avançando. Porque a gente vê jovens muito ansiosos, que têm essas expectativas irreais, né? De ser promovido a cada 6 meses, e até a gente brinca com jovens de não existe empresa nenhuma no mundo que você vai ser promovido a cada 6 meses, né? Em 3 anos você virou CEO da empresa, não tem como. Mas então, como que a gente aprende e se desenvolve a todo momento? Então, com os jovens, a gente faz o trabalho de trazer esses medidores de sucesso da jornada, que não pode ser só a promoção, um grande dia, e com o líder, né, de trazendo esses feedbacks no dia a dia. Então, dando contexto para esse jovem, porque às vezes para o líder é óbvio, né, aquele relatório, aquela planilha que ele tem que fazer, mas às vezes para esse jovem não. Ainda mais quando a gente fala de estagiário, jovem aprendiz, às vezes é o primeiro momento que esse jovem está ali com o mercado de trabalho, ele não tem referência dentro de casa, não tem amigos que falam sobre isso, ninguém na universidade está falando sobre como se portar. Então, às vezes, você é a primeira referência ali daquele jovem, né? De como se portar no ambiente de trabalho, das expectativas. Então, a gente sempre fala que nesse começo precisa dessa conversa mais densa, esse elemento de expectativas, uma conversa transparente, às vezes até mais dura, do que o líder espera desse jovem de ponto a ponto, porque aí o líder fica protegido e o jovem também, porque aí ele sabe que se ele entregou abaixo, ele entregou abaixo. Se ele entregou acima, ele entregou acima. Então, esse alinhamento de expectativa, essa coisa que vai precisar de mais tempo do líder, ela é necessária, mas para depois o andar da carruagem ser melhor. Eu acho que dentro
dentro de um contexto ainda de mulher, né, de jovem, e dessa ferramenta que você tem, inclusive, de empoderamento, né, que é de viajar com as mulheres. Qual que é a maior barreira que você enxerga, assim, nas mulheres de viajar solo ainda e que isso não foi feito ainda? Qual que é a principal barreira com relação a isso? Para as Bom, mulheres Gen Zs aí que estão te ouvindo e que têm o desejo de conhecer o mundo. sim, acho que assim, com certeza, quando a gente fala de realidade financeira, né, é uma barreira, mas para além disso, o ponto do medo, né? Porque a maioria das mulheres tem muito medo. Como assim você viaja sozinha? Como assim você não tem medo? E assim, eu sempre falo, claro que eu já tive, né, muito medo quando eu fui fazer meu primeiro intercâmbio para Espanha, quando eu desci lá no Egito, quando eu fui para a Índia sozinha, sem estrutura nenhuma, né? Não tinha nenhuma agência de intercâmbio, não tinha ninguém por trás, eu que organizei tudo. Então, nesses 3 grandes momentos, eu tive muito medo. Eu lembro que eu pousei nos 3 e chorei ali nos 3 de, meu Deus, eu tô aqui sozinha, né? Porque dá muito medo, você fica vulnerável, mas ao mesmo tempo que você fica vulnerável ali, depois você também tá muito aberto ao mundo e a conhecer pessoas que você jamais conheceria se estivesse na sua bolha. Então, ainda existe esse medo muito grande, o que é até um pouco complicado no quesito de o Brasil, porque eu também, né, com as minhas criações de conteúdo, eu sempre faço muitas pesquisas. E eu tenho meu quadro que é sempre de é seguro viajar sozinha para tal lugar, e eu trago tanto a minha experiência quanto as pesquisas que eu vejo. E o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para uma mulher. Então a gente fica sempre com tanto medo, e não só como mulher, né, os cidadãos no geral, né, a gente tem medo, aqui eu falando de São Paulo, de andar na rua, né, de roubarem nosso celular, de ficar com medo usando o celular até dentro do Uber com o vidro fechado. Então a gente sempre tem tantos truques, tantas coisas para sobreviver no dia a dia. E muitas vezes, quando eu viajo, eu não preciso de nenhum desses truques, né? Então, para mim, uma das maiores felicidades é poder andar na rua com meu celular tranquila, usando o Google Maps tranquilamente, me guiando, filmando as coisas, sem ter medo de alguém passar e pegar, e o medo do roubo, né, etc. Ou de até ninguém mexe comigo, ninguém nem olha para mim. Então, às vezes, a gente fica até surpresa com coisas que são simples, né? E às vezes a gente tá tão preparado aqui no Brasil que quando a gente vai pro mundo, a gente vê que a gente nem precisa estar tão preocupado assim. Então, o medo ainda é uma grande barreira, mas eu sempre falo que não é pra gente esperar não ter medo nenhum, mas é realmente colocar o medo ali no banco de trás do carro, né? Porque ele é importante durante a jornada. Às vezes você tá com medo de uma situação, se você tá com medo ali na sua viagem sozinha, de entrar naquela rua, de falar com aquela pessoa, é melhor você ouvir a sua intuição e não fazer. Mas a gente não pode deixar o medo paralisar, né? O mundo é tão lindo, tão complexo, tão Exato. colorido, tão vasto, que a gente não pode deixar o medo paralisar e a gente ficar dentro de casa. Para finalizar, queria muito te agradecer, o papo foi sensacional. E se você tem algum recado, quer deixar o teu arroba aqui, os teus contatos, fica à vontade também para passar para os ouvintes aí, que a galera que acompanha o Ampliocast. Perfeito. Bom, no meu Instagram e TikTok é Lê Pavim, mas o Instagram da rede é Rede Pavim e também no LinkedIn. A gente está sempre postando aí vários conteúdos. A gente tem uma comunidade, inclusive, gratuita para jovens espalhados pelo Brasil, da geração Z, onde a gente está sempre mandando várias ferramentas, conteúdos, fazendo lives gratuitas, porque, né, os nossos clientes a gente desenvolve jovens dentro da empresa, mas a gente está com essa comunidade super legal aí, gratuita, com jovens do Brasil todo. Então, o link está lá também no nosso Instagram da Rede Pavim. Sensacional, 25 anos apenas, empresária, criadora de conteúdo, enfim, já fez muita coisa. E você que é jovem, cara, bota para fazer, bota a cara, vai ser proativo, vai ser curioso. Acho que ela deu vários insights aqui pra gente. E para quem lidera, é passar por esses mecanismos de escutativa, de empatia, de feedback, de reconhecimento e principalmente liderar pelo exemplo, né? Eu acho que fazer aquilo que prega de fato vai levar você num caminho muito mais acessível com esse jovem da Gen Z. Bom, agradecer a todos vocês que estiveram aqui, a Letícia mais uma vez e até mais. Ampliocast, até a próxima. Tchau, tchau.